Recentemente eu fiz um vídeo, né, aonde estava escrito o que eu faria se eu tivesse 20 e poucos anos, né? Então, às vezes eu tô tentando entender ou tentando chegar à maturidade de entender o que eu preciso fazer na minha vida, se é concursar, se é empreender, se é uma faculdade, enfim. Então, assim, a gente chegou num patamar onde eu expliquei para vocês, né, qual a decisão tem que ser tomada de acordo com a realidade de vocês. Isso é muito importante vocês terem em mente que isso é algo que vai trazer uma liberdade financeira para vocês ao longo do tempo, mas você precisa decidir o quanto antes. Por que que o empreendedorismo, ao meu ver, ele é o mais interessante? Pessoal, hoje a gente vive num mundo onde o empreendedorismo ele te traz um pouquinho mais de liberdade em relação às outras coisas, né? O curso ou a faculdade. Por que que o empreendedorismo ele é tão importante? Pessoal, entenda comigo esse seguinte fato. Eu sou dono de uma empresa aonde eu, Caio, presto um certo serviço. Então, eu sou o dono e sou o funcionário. Eu vou prestar um serviço. Seja um serviço de pintor, seja enfim. Prestei esse serviço, mas o meu tempo ele é escasso, né? Eu tenho, na maioria das vezes, 8 horas por dia para poder fazer esse serviço. Óbvio que, cara, o empreendedor às vezes trabalha mais do que isso, mas eu estou dando uma hipótese, né? Então vamos supor que eu tenho 8 horas por dia limitadas para poder fazer um serviço. E eu tenho essa mesma quantidade de horas jogada para a semana, né? Então se eu trabalhar segunda a sexta, vai dar 40 horas semanais. Então assim, entenda comigo, eu limito o meu escopo de trabalho, né? Às vezes eu tenho muito mais clientes para poder atender, só que somente eu, Caios, não consigo atender essa demanda tão elevada de cliente. Como que eu faço? Eu, como um bom empresário, eu vou lá, vou contratar 3, 4 pessoas, pagando os impostos, tudo certinho, né? Vou contratar essas pessoas vão prestar o mesmo serviço que eu faço, só que sendo meus funcionários. Essas pessoas vão prestar esse serviço para os meus clientes e eu vou estar pagando esse funcionário. Tem essa hipótese onde eu sei o serviço, mas tem hipótese também que eu não sei o serviço. Eu posso simplesmente falar assim, cara, eu quero abrir uma empresa que vai prestar um serviço de construção de barco. Eu não sei construir nada de barco, mas eu tenho dinheiro para poder investir. Então eu vou investir, eu vou contratar os pica, vou contratar os caras que são bons para construir barco. Esses caras vão construir o barco e eu vou ganhar em cima desses caras, né? Então, por exemplo, se eu tirava um valor ali por serviço, eu estou tirando vários valores referentes a vários serviços que foram prestados. Então, por que que o empreendedorismo salva? Eu estou pagando, de acordo com a lei, eu estou pagando R$ 1.621, eu acho que é isso o salário mínimo, ou 636, não sei. Você vai pagar esse valor ali para o cara trabalhar exatamente 26 dias no mês, podendo ser até mais, né? Depende da escala que essa pessoa trabalhar. 26 dias no mês, das 8 da manhã às 6 da tarde. Eu vou pagar 1.600, acho que é R$ 30 aí por mês. Arredondando 1.700, tá? Você já parou pra pensar que eu vou pagar R$ 1.700 para uma pessoa dedicar da vida dela das 8 da manhã às 6 da tarde durante 26 dias no mês, cara? Isso é muito barato, pessoal. E de acordo com a lei, isso é permitido. Eu posso pagar 1.620 para você dedicar da sua vida 26 dias do mês, das 8 da manhã às 6 da tarde. E você vai estar trabalhando, cumprindo aquele horário ali, né? Que é colocado por lei aquele horário. Você tem que trabalhar aquele horário, né? E eu posso cobrar que você trabalhe esse horário fazendo o que foi designado, sem desvio de função. A gente sabe que isso não acontece, porque uma vez uma pessoa às vezes trabalha uma coisa e trabalha com várias outras coisas ao mesmo tempo na mesma empresa. Então, assim, você entendendo por que o empreendedorismo ele salva, por que o empresário às vezes está fazendo um churrasco quarta-feira na parte da tarde, ou de manhã, parque, tranquilo, fazendo a sua caminhada, sua corrida, exatamente por isso. Porque você está pagando, né, ou comprando o tempo de alguém, né? Então você está comprando o tempo de alguém que está vendendo o seu próprio tempo em relação a valores. Então o cara está dedicando 26 dias no mês, das 8 das 6 da tarde, para ganhar R$ 1.620. Aqui a gente sabe que não é esses 1.600 porque tem os descontos, né? Então, pessoal, o empreendedorismo, ele salva você nesse ponto. Você tem um perfil de empreendedor, você tem que empreender, cara. Eu prefiro 1000 vezes gerar emprego do que ser um empregado. Agora sim, eu sou empregado da minha própria empresa? Maravilha. Sou autônomo? Sim, maravilha também, né? Eu tenho um domínio sobre o meu tempo, sobre as coisas que eu preciso fazer, né? O meu ganho, ele é proporcional ao meu esforço. Então, por exemplo, se eu trabalhar até às 11 da
da noite, eu sei que esse dinheiro ele vai voltar, porque eu tô ganhando, é o dinheiro que tá no meu bolso. Pode ser no bolso da minha empresa, mas tá no meu bolso de certa forma, porque eu sou dono daquela empresa. Então você tem que ter essa mentalidade extremamente importante, né? E o empreendedorismo ele salva na grande maioria dos casos. Se você tiver o perfil de ser empreendedor, cara, você tá no caminho muito certo, porque no Brasil, cara, é difícil ser empreendedor, mas também é difícil ser funcionário também. Obviamente, eu gosto de ser funcionário da minha empresa. Como engenheiro, eu sou profissional da minha empresa, né? Eu tenho um prolabore ali, eu tenho um valor ali que eu tenho de salário todo mês, e isso para mim é extremamente importante também. Mas claramente, o empreendedorismo, ele salva a gente dessa coisa dos ratos aí, que é o quê? Trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta, e aí passa 30 anos, você não consegue aposentar, né? Porque o INSS cada vez está pior a questão da aposentadoria, e aí você fica depois, cara, tem que trabalhar velho. Então você tem que ter a mentalidade desde cedo de, como o vídeo também que saiu agora aí, em relação aos pilares da riqueza, você tem que ter o quê? Economizar dinheiro, você tem que diminuir seus custos e você tem que investir, cara. São três coisas que você precisa fazer. Não é difícil fazer isso aí, cara. Você tem que trabalhar, ter discernimento, ter a inteligência de guardar dinheiro. Ou seja, se eu ganhei 10 mil, eu vou guardar 5. Se eu conseguir guardar 6, eu vou guardar 6. Porque esses 6 mil aí, ele vai ficar na minha continha guardadinha, rendendo, cara. Se precisar de alguma coisa, eu tenho de algum valor, eu tenho. Se aconteceu um imprevisto, eu tenho. É diferente de você falar assim, nossa, estourou um pneu, não tenho dinheiro. Nossa, meu Deus do céu, queimou o motor do carro, não tenho. Você já imaginou o tanto que isso aí deixa a pessoa maluca, cara, ao longo do tempo? Porque a pessoa não tem tranquilidade. Então, assim, o empreendedorismo, ele é um fator muito determinante em relação à sua evolução profissional, né? A questão de você empreender, de você cortar essas rédeas da CLT, de você cortar essas rédeas, né, da parte de ser funcionário das pessoas, mas ao mesmo tempo você também está criando a oportunidade de você se libertar e construir algo, um império seu, né? Onde você vai a cada vez mais botar valor e agregar conhecimento, agregar força, esforço para que aquilo dê certo. É fazer o negócio com sangue, com garra, né? E hoje está realmente faltando muita garra, né? As pessoas não querem passar o ruim mais, cara. Não querem fazer, quer começar já ganhando 30, 40 mil por mês, não querem fazer nada para poder chegar lá. E essas pessoas, elas vão ficando pelo caminho, porque realmente quem consegue sobressair essas dificuldades chega no auge, né? Chega onde essas pessoas talvez não chegariam. Isso aí é algo que eu falei para vocês para libertar um pouquinho a mente de vocês em relação a isso, porque vocês precisam entender que o empreendedorismo ele salva. O empreendedorismo ele vai sempre trazer uma certa liberdade para você. Obviamente não é simples, não é fácil, mas ele vai te trazer uma liberdade futura se você não desistir ao longo do caminho, tá bom? Foque no seu objetivo, né? Se é ser empreendedor, se é ser concursado, se é fazer uma boa faculdade, né? Ou, obviamente, se você fizer uma boa faculdade, você chegará aonde? A ser um funcionário de alguém ou empreender. Então, assim, entre essas duas alternativas, eu prefiro 1000 vezes o empreendimento, né? Mesmo pagando mais imposto, enfim, tudo aquela coisa chata, né? Que às vezes a gente passa no Brasil, mas é o mais importante, é você criar essa liberdade financeira. Tem o e-book Como Não Ser um Fracassado aqui embaixo. Cara, entra lá, assista o vídeo, porque, cara, esse e-book, ele é maravilhoso, ele entrega muita qualidade, né? Muito conteúdo extremamente exclusivo, tá? Então lá esse é um conteúdo que, cara, eu queria realmente ter quando eu tivesse, né, meus 20 e poucos anos. Então, todo o conhecimento que eu obtive ao longo desse tempo todo, de profissional, enfim, está escrito nesse e-book. Então entra lá, acessa. Cara, é um valor muito simbólico, mas vocês conseguem ali ter, aplicando todos os conhecimentos ali, um retorno ao longo prazo, né? De todo aquele conhecimento que vocês vão aplicar na prática, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, o e-book está aqui na descrição. Vai lá, adquire o seu e bota em prática todo esse conhecimento o mais rápido possível, cara. Isso vai ter uma grande virada de chave na vida de vocês. Eu acredito demais, né, nesse e-book especificamente, porque esse e-book ele é algo divisor de águas, né? Quem adquirir realmente vai ter um retorno ali ao longo prazo de todo o conhecimento sendo aplicado, beleza? Um abraço, até mais. Espero que tenha aberto um pouquinho a mente de vocês aí. Até o próximo vídeo. Falou!